Boa noite. Iniciamos a gravação da nossa aula de hoje. Nós estamos vendo um método de iteração para encontrar zeros de funções chamado iteração no método do ponto fixo. Na verdade, nós não vimos ainda o método de iteração do ponto fixo. Nós estamos estudando o que é um ponto fixo e quais são suas propriedades. Pensando numa rápida revisão, ponto fixo é um número P que, se a gente aplica uma função f nele, a gente encontra f de p igual a p. Em outras palavras, é um ponto que é invariante sob a ação de uma função. E o problema de ponto fixo é equivalente ao problema de zero de função, porque dado um problema de se encontrar um ponto fixo de uma função f, ou seja, um ponto p, tal que f de p é igual a p, nós podemos definir uma função g como g de x igual a f de x menos x, e toda vez que nós tivermos um ponto fixo de f, nós teremos um zero de g. É só substituir aqui, calcular g de p, a gente vai ter f de p menos p, mas f de p é o próprio p, então fica p menos p, que anula. Então, o ponto fixo da função f é o zero da função g. De uma forma semelhante, se a gente tem um problema de encontrar um zero de uma função, ponto x tal que g de x seja zero, nós podemos definir uma função f, escrevendo f de p igual a g de p mais p. E se nós calcularmos aqui esse f no ponto x, que é um zero de g, a gente vai ter que f de x vai ser igual a g de x mais x. Só que g de x vai ser zero, então vai ter que f de x igual a x, ou seja, x, que é um zero da função g, vai ser também um ponto fixo da função f. Então, esses problemas são equivalentes, né? Encontrar zero de uma função e encontrar ponto fixo de uma outra função são problemas equivalentes. Não é da mesma função, mas é de uma outra função, mas é muito fácil construir essa outra função. Como a gente viu, basta escrever g de x igual a f de x menos x, ou, equivalentemente, f de p igual a g de p mais p. Seja um com mais, outro com menos aqui na variável linear, e a gente transporta de um para outro. Nós vimos um exemplo, os pontos fixos da função dada por g de x igual a x² menos 2. Então, a gente está buscando todos os pontos P, tais que g de p igual a p. E basta usar essa equação aqui, substituir x por p nessa equação, a gente encontra que p satisfaz p² menos 2 igual a p, que é uma equação de segundo grau, que é muito fácil de ser resolvida. Os pontos são p igual a menos 1 e p igual a 2. Nós vimos o que isso significa graficamente. X² menos 2. Nós temos a função g de x igual a x² menos 2. E nós, depois que nós resolvemos o problema, nós vimos que os pontos fixos são p igual a menos 1 e p igual a 2. Então, se a gente calcular g de menos 1, o resultado vai ser menos 1. E o g2 vai ser 2 também, como está aqui. Então, o que isso significa? Ponto menos 1, 0, está ali. Ponto menos 1, g de menos 1 está ali. E o ponto
0, g menos 1 tá ali. Isso aqui eu vou chamar de menos 1. Esse daqui do par menos 1, g de menos 1. Aqui o próprio g de menos 1. Aqui está o ponto menos 1, aqui está o ponto g de menos 1, e aqui o ponto... Falta um parênteses. Menos 1g de menos 1, que é um ponto do gráfico da função. Então, se nós conectarmos esses 3 pontos por segmentos de reta, indo do ponto menos 1 até o gráfico e depois no eixo vertical, nós temos aqui, nós vemos que este tamanho aqui é igual a este. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse tamanho aqui vale menos 1. Assim, ele vale menos 1, o tamanho vale 1, né? Tamanho aqui vale 1, tamanho vale 1. Por quê? Porque aqui é o ponto menos 1, aqui é o ponto 0 no ponto x, então de menos 1 até 1 tem tamanho 1, que é esse daqui, e daqui de baixo, aqui também é menos 1, até o 0, a distância é 1. Então, esses dois segmentos têm o mesmo tamanho. No outro ponto fixo, nós temos o seguinte. Temos o ponto 2, 0, é esse ponto aqui. Chamar ele de 2, o domínio, né? 2. Então, o valor da função vai ser aqui em cima, vai ser no ponto 2, g de 2. E o valor desse g de 2 é 2 também. Então, 0g de 2 ali. É o ponto g de 2. Novamente, ligando esses 3 pontos por segmentos de reta, temos ponto 2 do domínio até o gráfico, ponto 2g de 2, e do gráfico até a ordenada, que vale 2. Se nós ligarmos esses dois pontos fixos, nós temos essa reta. Esta reta em azul aqui, ó, ela é dada pela reta y igual a x. Então, procurar por pontos fixos de uma função é o mesmo que procurar a interseção da função com a reta y igual a x. Funciona para esse aqui, funciona para todos. Sempre que nós tivermos uma interseção, nós temos um ponto fixo. Isso por quê? Porque o ponto fixo é definido por essa expressão aqui. Então, nós temos uma função y igual a g de x, que é esta função em verde aqui, a função que a gente está interessado, e nós temos uma outra função que é y igual a x. Y igual a x é esta reta aqui, que eu desenhei em pontilhado aqui. Então, quando essas duas quantidades são iguais, nós temos que esse y daqui é o mesmo y daqui. Então, a gente vai ter que g de x é igual a isso daqui. X. Então, g de x igual a x é uma equação dessa daqui, né, que define um ponto fixo, g de p igual a p.
Dessa forma, sempre que buscarmos pontos fixos, a ideia por trás, graficamente, é isso. São os pontos de interseção entre o gráfico da função que estamos interessados e essa reta y igual a x. Por quê? Porque sempre na reta y igual a x, a gente vai ter que y é igual a x. Então, assim, nessa reta aqui, qualquer ponto que a gente coloque vai ter o mesmo número como resultado. Por exemplo, quanto vale y se x vale 1? Bom, y vale 1. Quanto vale y se x vale menos 5? Y vale menos 5 também. Então, qualquer número que apareça aqui vai aparecer aqui. Só que isso não é verdade para todo ponto da função g. Coloca aqui y de 0, não, g de 0, perdão, vai resultar em y igual a menos 2, não em 0. Por quê? Porque 0 não é um ponto fixo da função. Então, você tem que calcular, nesse caso específico aqui, por essa expressão, em outros casos, pela expressão que definir a função, dado um ponto domínio, qual vai ser o correspondente no contradomínio, utilizando a regra que define a função. Mas se eu quero que seja o mesmo número aqui, então eu tenho que fazer esse y ser igual a x, mas y igual a x é a equação dessa reta aqui, que é essa reta embantilhada aqui. Então sempre vai ser assim, graficamente a interseção do gráfico da tua função com essa reta aqui. Então se a gente não tivesse calculado, como a gente procederia? Assim, apenas graficamente, né? A gente nunca faz isso, mas é bom a gente entender o funcionamento. Então, a gente começaria aqui com o gráfico da função. Não escrevi o nome da função aqui, vou pôr y igual a g de x. G mi de x. Aqui, y igual a g de x. Daí a gente desenharia aquela reta e veria onde que ocorre a interseção da reta com o gráfico da função. Bom, ocorre nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então são os pontos, esse daqui, 1 e menos 1, ou melhor, menos 1 e g de menos 1, e esse daqui que é esse daqui, 2g de menos 2. E daí basta nós colocarmos um segmento aqui para encontrarmos os pontos. Um é o ponto... Cadê? Esse daqui, que é o ponto menos 1. O outro é esse daqui, que é o ponto 2. Graficamente, esse é o procedimento. Ok? Agora, nós vamos ver um teorema que fornece condições suficientes para a existência e unicidade de um ponto fixo. Por que isso é importante? Porque nem toda função possui um ponto fixo, e quando uma função possui um ponto fixo, não necessariamente você vai pegar cada subconjunto do domínio e você vai encontrar esse ponto fixo. Por exemplo, pega essa mesma função aqui. Vamos supor que o domínio dela fosse de 4 até 6. Então, deixa eu apagar tudo, isso aqui, exceto a reta. O domínio fosse de 4 a 6. Então, deixa eu marcar aqui o ponto 4, 0, ponto 6, 0.
Então, a gente tem que ter interseção entre o gráfico da função, que é esse verde aqui, e essa reta y igual a x, que eu desenhei pontilhado aqui. Então vamos, como a gente encontra as interseções. Se o domínio for só de 4 a 6, eu vou pôr duas retas aqui, limitando onde que a gente vai olhar, só nos gráficos da função. Então, uma reta x igual a 4, a reta x igual a 6. A gente só vai olhar no gráfico da função entre essas duas retas aqui. Vou colocar as de outra cor, laranja. Só entre essas retas laranja. Então, ó, entre essas duas retas laranja, o gráfico da função é esse pedaço aqui. Começa aqui, vai subindo, chega até aqui. Vou até marcar os pontos extremos ali, que é o ponto 4, g de 4. Por que não marcou? Ah, coloquei g de 4. 4g de 4 ali. E o outro 6g de 6. Tá lá em cima. 6g de 6. Só marquei aqui pra gente saber onde a gente está olhando, né? Se o gráfico, se o domínio da função fosse restrito ao intervalo de 4 a 6. Então, o gráfico da função seria entre esses dois pontos aqui. Posso até tirar as retas agora. Né? Então, entre esses dois pontos. Entre 4 e 6, ou seja, vou voltar às retas que ficar mais fácil de analisar. Entre 4 e 6, em qual ponto que esse gráfico verde, esse daqui, intercepta o gráfico da função y igual a x? Nenhum, né? Tipo, tá bem longe, inclusive. Então, se a gente estivesse procurando um ponto fixo entre os pontos 4 e 6, nós não encontraríamos nenhum. Mesmo uma função que tenha ponto fixo. Ah, e se vocês lembram lá do problema de achar zeros de funções, lembrando que isso aqui é equivalente a achar zeros de funções, no método da bissecção que nós vimos, nós começamos definindo um intervalo, onde a gente imagina que tenha o zero da função e a gente vai diminuindo o tamanho do intervalo até encontrar. Aqui a gente não vai diminuir o tamanho do intervalo, mas a gente vai também define um intervalo no qual a gente sabe que tem um ponto fixo e vai realizando um procedimento para a gente chegar cada vez mais próximo do ponto fixo. Então, nesse caso aqui, se a gente estivesse procurando um ponto fixo no intervalo de 4 a 6, não encontraríamos, não teria nenhum. Então, por isso que é importante a gente estudar esse teorema aqui que fala justamente da existência de pontos fixos. Assim, primeiro, a gente vai ver que são condições suficientes, mas não necessárias. O que significa isso? Que toda vez que essas condições forem cumpridas, nós teremos um ponto fixo. Mas não quer dizer que se elas não forem cumpridas, nós não teremos. Daí a gente tem que analisar caso a caso, ou ver alguma outra condição que estabeleça isso. Mas esse teorema aqui diz o seguinte, que toda vez que as condições aqui forem satisfeitas, nós teremos ponto fixo. Isso é muito importante. E outra coisa importante também é que, na verdade, esse teorema aqui são dois teoremas. Tá? Coloquei aqui parte 1, parte 2. A primeira parte fala de existência, né, quando que existe um ponto fixo, e isso é importante justamente a respeito disso, né, que se você sabe que as condições que forem satisfeitas, você sabe que vai ter um ponto fixo ali, então a gente pode procurar o ponto fixo. A gente não fica procurando sem saber se ele existe, a gente sabe que ele vai existir só sabendo onde ele está. Agora, uma outra questão é a questão de unicidade. Nós vamos ver que a segunda parte desse teorema fala de condições para que a gente tenha um único ponto fixo num certo intervalo. Novamente, por que isso é importante? Porque, vamos voltar aqui bem para o começo, deixa eu apagar essas coisas que eu pus por último aqui.
Vamos supor que a gente estivesse procurando um ponto fixo entre, sei lá, menos 2 e 3. Vou marcar aqui o ponto menos 2. Vou marcar só as retas. X igual a menos 2 aqui. X igual a 3 aqui. Essa daqui é x igual a menos 2 e essa é x igual a 3. Neste intervalo aqui de menos 2 até 3, nós vemos que o gráfico da função intercepta a reta y igual a x em 2 pontos. Então nós temos 2 pontos fixos nesse intervalo. E no caso do método da bissecção, nós vimos que, mesmo que tenha mais que hoje, a gente sempre pode contornar o problema e tal. Mas ainda assim, é importante a gente saber se a gente só tem um zero no intervalo, ou tem apenas um ponto fixo, porque, vamos supor que seja a situação, que tem esses 2 pontos fixos, está procurando e encontra aqui o x igual a 2. Ah, beleza, achei o ponto fixo, mas você acabou ignorando que existe esse ponto fixo em menos 1 aqui também. Então, é importante a gente saber, quanto mais informações a gente tiver, melhor. E aqui também, nós vamos ter condições suficientes para a unicidade do ponto fixo, ou seja, quando as condições aqui que nós vamos ver forem cumpridas, é garantido que só exista um ponto fixo. Mas não quer dizer que se elas não forem cumpridas, vai ter mais do que um. Pode ser que só tenha um também, mas daí a gente vai ter que analisar por outros métodos. Mas aqui esse teorema garante um teorema que dá condições suficientes tanto para a existência de ponto fixo quanto para a unicidade de ponto fixo. Então, assim, nós não vamos ver a demonstração desse teorema. Ela é muito técnica, mas nós vamos entender graficamente o que o enunciado do teorema quer dizer. Então, a primeira parte do teorema. Se G de AB em R é contínua no intervalo fechado AB e G do intervalo AB é um subconjunto do intervalo AB, então G possui pelo menos um ponto fixo no intervalo fechado AB. Ó, vocês vão entender porque a gente não vai ver a demonstração, porque ele é bem técnico. Né? Primeiro, que só para a gente entender esse enunciado aqui já é um pouco complicado. Né? Só para a gente entender o que ele está dizendo, menos ainda provar. É mais difícil ainda. Né? Então, primeiro, vamos devagar aqui. Né? G, 2 pontos, intervalo fechado AB em R. O que é isso aqui? Isso aqui diz que G é uma função que está definida, isso aqui é um intervalo da reta. Ou seja, intervalo fechado da reta. Todos os pontos entre o ponto A e o ponto B, incluindo A e incluindo B. Então, por exemplo, sei lá, se AB for de 8 a 10. Então, deixa eu ver se ele faz aqui. Eu acho que não faz, mas vou tentar. Então, ele não faz, mas tem um jeito de contornar isso aqui. 8, 0. 10, 0. Mais que de A. Meio de A, mas não mudou. Aí. AB. O intervalo fechado de AB é tudo isso aqui. O ponto A, ponto B e tudo que está aqui. Então, se você tem uma função que está definida em intervalo fechado,
Assim, para ser um pouco mais técnica, a função pode estar definida num conjunto que contém um intervalo fechado AB e você faz uma restrição dela para o intervalo fechado AB. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse do exemplo aqui, que é essa função x² menos 2, a função não está definida no intervalo fechado. Está definida em toda a reta, que é o intervalo aberto. Mas se você pegar qualquer intervalo fechado aqui, a função vai estar definida nele. Então basta isso, que existe um intervalo fechado no qual a função esteja definida. Nesse intervalo, a função tem que ser contínua. E talvez essa aqui seja a parte mais complicada de vocês entenderem, que é G do intervalo AB é um subconjunto de AB. Primeiro, o que significa G, essa parte aqui, G do intervalo fechado AB. O AB é o domínio da função. Quando a gente escreve desse jeito aqui, a gente não está se referindo... Em geral, quando a gente escreve tipo G de X, é um número, né? G calculado no número X. Quando a gente escreve assim, isso que está aqui não é um número, mas é um conjunto, a gente quer dizer a imagem daquele conjunto sob a ação da função G. Então, nesse caso específico aqui, eu vou fazer um AB mais perto. Bom, vou fazer esse daqui, só para a gente ver como é que é. Então, que número que eu peguei? 8 e 10, né? Então, 0G de 8, 0G de 10. Tá bem longe aqui, ó. Aqui tá um, aqui tá outro. Então, aqui um segmento daqui até aqui. Isso aqui é o G de A. Este é o G de B. E tudo isso aqui é aquilo que está escrito lá. G e A, B. Ou seja, se eu pegar qualquer ponto aqui desse intervalo aqui, entre A até B, o resultado de sobração de G está nesse intervalo aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o G de 9. Por aqui, primeiro o ponto 9, que é o ponto 9, 0, tá ali. Por em preto esse aqui. Esse aqui é o ponto 9. No meio do intervalo ali. Aí a gente faz a reta x igual a 9. E a gente vai até o gráfico da função. Ver onde ela intercepta esse gráfico. Ela intercepta naquele ponto ali. Eles são 9,79. Então, se a gente pegar a reta y igual a 79, onde ela encostar aqui no eixo y, vai ser o valor da função naquele ponto que eu marquei lá, que estava
no meio do intervalo, né? Então, peguei um ponto que no meio do intervalo do domínio, encontro um ponto que está dentro do intervalo do contradomínio, dizendo da imagem. Né? Tá? Então, é isso que significa essa notação aqui. Ó. G do intervalo AB. Como AB aqui, no caso, é o domínio da função G, isso aqui é justamente o conjunto imagem da função G. Então, o conjunto imagem da função G está contido no domínio. Essa é a parte um pouco mais estranha, porque como que a imagem está contida no domínio? Assim, é que essa função aqui é uma função que associa um número real a um número real. Então, quando a gente escreve assim, a gente quer dizer o seguinte, que se a gente pegar qualquer número do domínio da função, atuar com G nele, a gente encontra um número que o valor numérico desse número está no domínio da função. O que eu quero dizer com isso? Ó, nesse caso aqui específico que eu desenhei aqui, isso não vale. Por quê? Nesse que eu peguei aqui. Por que não vale? Porque ó, os números aqui, o domínio da função são 8 e 10. O contradomínio é 62 até 98. Então, com certeza, a gente tem que o intervalo 62 até 98, que é o do a imagem, não está contido no intervalo de 8 até 10. Por isso não tem nenhum número que é conhecido. Bastaria que tivesse um fora, mas que não tem nenhum dentro, inclusive. Então, tipo, não está contido aqui. Então tá, então, nesse caso aqui, esse teorema não vai garantir que existe um zero da função entre 8 e 10. E de fato, essa função aqui de zero não, perdão, um ponto fixo. Né? De fato que essa função não possui um ponto fixo entre 8 e 10. Possui um ponto fixo valendo menos 1 e outro valendo 2, mas nenhum deles está entre 8 e 10. Então, quando que é uma situação que você tem esse GDAB contido no AB? Vou fazer um outro gráfico aqui, porque esse já está cheio. Pega, sei lá, 13 e 6. Então, esses são os pontos do domínio. Eu vou marcar esses mesmos pontos aqui, 3 e 6, no contradomínio. Esse A e B aqui do contradomínio quer dizer que são os mesmos valores numéricos desse daqui. Ó. Esse A vale 3, o A daqui vale 3. O B vale 6, o B daqui vale 6 também.
Por pontilhado aqui. Então, toda vez que o domínio da função estiver entre dois pontos A e B, estiver no intervalo, melhor dizendo, for o intervalo fechado de A até B, a imagem da função tem que estar contida no intervalo AB do contradomínio. Por quê? Para a gente entender, vamos fazer umas retas aqui. Uma reta a 3, uma reta y igual a 3, uma reta 6 e uma reta igual a 6. Eu peguei isso aqui, coloquei, fiz uma reta aqui no ponto x igual a A, uma reta no ponto x igual a B, fiz também uma reta no ponto y igual a A e y igual a B. Vou deixar elas pontilhadas, acho que fica mais fácil de a gente ver, né? Talvez tirar a malha. Não era ajustar a malha. Isso. Então, nota que ele fez um quadrado aqui. Se tu pegar esses dois pontos desse quadrado aqui, nota que a reta y igual a x passa por ele. Por esses dois pontos. Essa reta aqui, deixa ela em verde. Ela é a reta y igual a x. Assim, toda vez que o gráfico da função cruzar essa reta, nós temos um ponto fixo. Tá? Então, ó, as condições para que valha aqui a existência do ponto fixo são essas. G, definido intervalo fechado AB, é contínua, e a imagem de G está contida no intervalo correspondente ao domínio. Então, G possui pelo menos um ponto fixo em AB. Tá. Como que a gente nota isso? Então, nota assim que, primeiro, que a imagem da função não é esse intervalo todo de A até B aqui no eixo vertical. Pode ser, mas não precisa ser. Só precisa estar contido aqui. Não pode estar fora dele. Não pode ter nada fora dele. Então, o que nós temos? Ó, uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, assim, eu vou ter que fazer uma função contínua de A até B, e o gráfico da função tem que estar neste quadrado aqui. Por que tem que estar nesse quadrado aqui? Ela não pode estar à esquerda desta reta aqui, nem à direita desta, porque o domínio da função é esse daqui. Ó. Essa parte está destacada em azul aqui. Então não pode estar à esquerda dessa reta, nem à direita. Só isso, eu poderia desenhar a função aqui embaixo, aqui em cima e tal. Assim, só não podia desenhar fora porque o domínio dela é esse daqui. Então, o gráfico da função tem que estar entre... Se eu tirar as de y, fica mais fácil de ver. O gráfico da função tem que estar entre essas duas retas aqui. E como a imagem da função está também nesse intervalo fechado, a gente tem o seguinte, daí valem as outras retas, essas daqui. Né? Então, o gráfico da função não pode estar acima dessa reta y igual a b, nem abaixo da reta y igual a a. Porque se estiver acima, o gráfico não vai estar aqui, vai estar fora. Se estiver abaixo, também não vai estar aqui, vai estar fora. Então, juntando essas duas coisas, eu posso desenhar qualquer coisa aqui, seja função, que esteja dentro deste quadrado aqui. Tá claro até aqui? Acho que essa é a parte mais complicada, que é entender esta parte aqui. Essa parte é justamente isso. Diz que o gráfico da função está naquele quadrado. Tá claro? Sim, professor. Beleza. Então tá. Então eu posso desenhar qualquer coisa aqui, desde que seja contínua. E assim, tem que ter todo o domínio, né? Ou seja, da esquerda para a direita não pode faltar nada. Aqui na
Na vertical, pode. Tipo, posso fazer uma linha reta aqui, se eu quiser. Desde que ela seja uma reta horizontal, porque daí cobre todo o domínio. Eu não posso ser uma linha reta vertical, né? Porque daí não cobre todo o domínio. E pode ser uma linha reta horizontal, porque, beleza, se for uma linha reta horizontal, a imagem vai ser um ponto só. Mas desde que esse ponto esteja dentro desse intervalo aqui, não tem problema. Novamente, mais a função tem que estar contida aqui. Pode ser igual isso aqui ou qualquer subconjunto não vazio disso daqui. Então tá, vou desenhar aqui a mão livre. Sempre ficam excelentes meus desenhos da mão livre, né? Não podemos perder a oportunidade de fazer mais um. Satisfazendo isso, ó. Uma função contínua de A até B, desde que o gráfico esteja nesse quadrado aqui. Ó, primeiro fazer qualquer coisa aqui. Ó. E aqui, ficou um pouquinho para fora ali, mas fazer o quê, né? Ignora essa parte de fora aqui. Então tá, essa daqui tem um ponto fixo? Não, basta ver se ela cruza esta linha verde. Sim, ela cruza aqui num ponto. Tá, mas aí o professor roubou, porque ele começou aqui, daí ele desceu de propósito, justamente para interceptar a reta y igual a x. Beleza, então não vou fazer isso, vou começar em cima e não vou descer. Vou até apagar essa daqui para não me influenciar. Então vou começar em cima e não vou descer. Começa aqui e tal, vou até subir um pouco aqui. Tem um ponto fixo ali? Tem, ó. Intercepta aqui, ó. Tá, então vamos fazer uma outra coisa. Vamos começar lá embaixo e vamos subir bem rápido. Começar aqui, subimos. Ó, isso aqui tem 3 pontos fixos até. Assim, não tem jeito. Vou até colocar todos os traços aqui, pintar eles de cores distintas. Fazer mais um que começa lá em cima e desce, e um que seja constante também. Não, era aqui em ferramentas. Um que, se eu começar aqui em cima e eu descer, certamente vai ter um ponto fixo. Algo parecido com aquele primeiro que a gente tinha visto. E se eu fizer constante, posso fazer constante em qualquer lugar aqui. Vou fazer um no meio e um, sei lá, embaixo. Vou tentar fazer constante. Ah, constante ficou bonita. O gráfico saiu do jeito que eu queria, na verdade. Então, beleza. Tem uma constante intercept aqui. Tá, mas e se eu pegar, sei lá, uma constante bem embaixo ali, em y igual a A? Vamos tentar fazer. Nessa linha aqui. Esse aqui já não saiu constante. Deixa eu tentar fazer constante. De lá para cá. Tá, comecei errado. Como é difícil. Quase foi constante. Enfim, tá bom o suficiente. Então, isso aqui tem um ponto fixo? Tem. Exatamente aqui no ponto x igual a A. Se isso aqui é a constante y igual a A, quando x for igual a A, a gente vai ter que x igual a y. Então, a ideia desse teorema é justamente essa. Não tem como eu desenhar um gráfico de uma função contínua nesse quadrado aqui sem que ela passe por essa reta aqui. Então, deixa eu colocar todas as coisas que eu desenhei aqui. E mudar as cores dele. Vou deixar tudo pontilhado. Pontilhados distintos.
Ó, todas aqui, pelo menos em um ponto, interceptam a reta y igual a x. Então, ó, toda vez que a função for contínua no intervalo fechado e que a imagem da função estiver contida dentro do próprio intervalo fechado que define a função, nós temos garantido que a função vai ter pelo menos um ponto fixo nesse intervalo. Beleza? Beleza. Ótimo. Agora a segunda parte do teorema. Se além disso, a derivada de g de x existe no intervalo aberto AB, e existe uma constante positiva k menor do que 1, tal que o módulo de g' de x for menor do que ou igual a k para todo x no intervalo aberto AB, então o ponto fixo de g no intervalo fechado AB é único. Então, primeiro, ó, quando a gente, ó, se além disso, então tudo que está valendo na parte 1 está valendo aqui também. Então a gente já tem garantido que existe pelo menos um ponto fixo nesse intervalo AB. Além disso, vamos supor que a função seja derivável no intervalo aberto AB. Por que a função é contínua no fechado e derivável no aberto? Porque para a gente definir a derivabilidade da função no ponto A, teria que existir o limite dos dois lados no ponto A. E a função não está definida à esquerda de A, o mesmo vale para B, né? Só que daí à direita. Assim, a derivada existe em qualquer intervalo aberto, dentro do intervalo fechado, AB, inclusive no próprio AB, excluindo os dois extremos A e B. Então, e aí, assim, essa parte que diz que existe uma constante positiva, k menor do que 1, tal que o módulo de g de x é menor do que ou igual a k para todo x no intervalo aberto a b, significa o seguinte, que o módulo da derivada ele é menor do que ou igual a k, e k é positivo e menor do que 1. Ou seja, em todos os pontos do intervalo, a gente tem que o valor da derivada é menor do que 1. Como nós sabemos, lá de cálculo 1, o valor da derivada está associado com o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Então, basicamente, aqui está dizendo que nenhuma reta tangente à função tem inclinação igual a 1 nem maior do que 1. Ó, ele é menor do que ou igual a k e k é menor do que 1. Então, qual que é o valor de k? Bom, vai depender especificamente de cada problema. A gente sabe que esse k nunca é 1. Ele sempre vai ser menor do que 1. E que o módulo da derivada é no máximo igual a k. Então, vamos ver por que isso garante que, graficamente, a gente vai ver que a gente vai ter ideia de por que isso garante que a função só tenha um ponto fixo nesse intervalo. Porque a gente já sabe que existe, mas a gente não sabe quantos, né? Inclusive aqui no que eu... essa aqui, ó. Essa daqui tinha mais que um ponto fixo, né? Tinha 3. Então, a gente vai ver por que essa daqui tem 3. Inclusive, a gente pode pegar até essa como exemplo, né? Por que essa não está valendo aquela segunda parte do teorema? Então tá, por exemplo, essa função aqui tem mais do que um ponto fixo. Então, alguma coisa aqui do teorema não está valendo. Vamos supor que a função seja diferenciável, intervalo aberto e tal. Então, o que não está valendo é a existência dessa constante positiva k menor do que 1, tal que o módulo da derivada de g em qualquer ponto x do intervalo aberto AB é menor do que ou igual a k.
Em outras palavras, a inclinação da derivada, a inclinação da reta tangente é igual a 1 ou maior do que 1 em pelo menos um ponto ali. E de fato, ó, aqui a função já começou com, supondo que eu tivesse desenhado certinho, que tinha começado já num ponto fixo, aquele ponto fixo x igual a A. Aí a função vem aqui, daí para ela cruzar de novo, ela tem que subir bastante aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui. Vamos tentar fazer o gráfico de uma reta tangente nessa parte aqui. Não sei se conseguirei, mas só tem um jeito de saber se eu conseguirei ou não. Tentar marcar 2 pontos aqui, um bem pertinho do outro, e traçar tipo a reta secante. Os 2 pontos na função. Isso aqui é uma aproximação para a reta tangente. Tá? Então, agora eu passo uma reta entre esses 2 pontos aqui. Aqui e aqui. Aí. Então, essa reta aí, ó, existe esse ponto aqui, no qual a reta tangente tem inclinação maior do que 1. Como que nós sabemos que a inclinação é maior do que 1? Porque a inclinação da reta y igual a x é 1. Qualquer coisa que cresça mais do que essa reta y igual a x tem coeficiente angular maior do que 1. Em especial, esta reta tangente aqui, ela cresce mais do que a y de x. Por quê? Porque ela... É só olhar o gráfico da função, né? Essa aqui tem um certo coeficiente angular, essa tem um maior, porque está crescendo mais. Tá? Essa aqui cresce muito mais do que a outra. O coeficiente angular dela é maior. Então, é isso. O único jeito da função que tipo, passou aqui para baixo, voltar para cima, é se o valor da derivada aqui for maior do que 1, em um ponto. Na verdade, precisa mais do que um ponto. Tá? Mas, assim, se tiver um ponto, isso já pode acontecer. Aqui, por que precisa mais de um ponto? Porque, assim, na verdade, em qualquer ponto aqui, ó, até lá em cima, o valor da derivada é maior do que 1, nesse caso, que é até lá em cima. Porque ela vai atravessando aqui a função, ó, com uma inclinação muito parecida com essa aqui. Depois que ela diminui aqui. Então, é isso. Para que a função consiga, uma vez que ela já cruzou a reta y igual a x, para que o gráfico da função consiga cruzar de novo, ela tem que subir mais, ela tem que crescer mais do que essa reta y igual a x cresce. Porque se ela não crescer mais, se ela só crescer igual, o que vai acontecer? Eu vou tentar desenhar... Isso aqui vai ser interessante, vou tentar desenhar por cima aqui. Vamos supor que nunca crescesse. Tá, vou apagar isso aí, porque eu não vou conseguir com aquela ali. Assim, que uma vez que cruzou a função, ela nunca mais aumentasse tanto o coeficiente angular da reta tangente. Então, vamos supor, começa aqui. Ó, daí aqui, ela pode crescer, mas nunca vai crescer mais do que aquela reta. Então, aqui está crescendo menos. Praticamente virou uma reta aqui. Ó. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Fazer igual eu fiz antes. É um coeficiente angular. De uma aproximação para a reta tangente. Essa daí. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a reta tangente é essa daqui. Essa reta em vermelho aqui. Essa reta vermelha, ela cresce menos do que a reta verde, que é a reta y igual a x. Se ela cruza aqui e cresce menos, ela nunca vai conseguir, a função nunca vai crescer o suficiente para ela cruzar a reta verde mais uma vez.
Então ela sempre vai ficar abaixo. Então ela cruzou uma vez, continua ali embaixo. Essa é a ideia por trás desse teorema, né? Então, toda vez que tudo que está escrito antes aqui está valendo, vamos rever o teorema inteiro aqui. Então, se G definido intervalo fechado AB em R é contínuo no intervalo fechado AB, e a imagem do intervalo AB está contida no intervalo AB, então G possui pelo menos um ponto fixo em AB. É aquilo que a gente viu antes, né? Se o gráfico da função estiver dentro daquele quadrado e a função for contínua, ela vai ter que cruzar a reta y igual a x em pelo menos um ponto. Só que além disso, na segunda parte aqui, se a função for derivável em todo intervalo aberto AB e a inclinação das retas tangentes não forem iguais ou maiores do que 1 em nenhum ponto onde a derivada existir, que é em todo intervalo aberto AB, então a gente tem garantido que o ponto fixo de G no intervalo fechado AB é único. Beleza? Então, como eu disse, você não vai ver a demonstração, porque ela é bem técnica. Vamos ver um exemplo. Mostre que g de x igual a x² menos 1 sobre 3 possui um único ponto fixo no intervalo de menos 1 a 1. O que a gente pode fazer? Como isso é muito simples aqui, a gente está com... Vai fazer gráfico, a gente poderia muito bem fazer o gráfico da função e ver que só tem um. Mas nem sempre a gente consegue botar o gráfico da função e a gente não precisa conhecer o gráfico da função. Às vezes é uma função muito complicada. A gente não precisa conhecer o gráfico dele para a gente saber que só tem um ponto fixo no intervalo fechado de menos 1 a 1. Como a gente faz isso? Tá. Primeiro, vamos mostrar que existe um ponto fixo no intervalo fechado de menos 1 a 1. Resolução do problema, eu vou fazer agora com vocês de novo. Resolução. Tá. Resolução. Então, vamos lá. G de x é uma função polinomial, portanto, ela é contínua onde ela for definida. Então, como G é uma função polinomial, ela é contínua onde for definida. Em especial, é contínua no intervalo menos 1 a 1. Então, tá, então a gente volta aqui no teorema. O que a gente precisava? A gente precisava de uma função de intervalo fechado que fosse contínua. Joia. Agora vem a parte que é a parte talvez mais complicada de todas essas. Né? É mostrar que a imagem da função do intervalo de menos 1 a 1 é um subconjunto do intervalo de menos 1 a 1. Tá, o que a gente pode fazer? O jeito mais fácil de fazer isso é buscar os valores máximos e os valores mínimos da função, ou melhor dizendo, o valor máximo absoluto e o valor mínimo absoluto da função nesse intervalo de menos 1 a 1. Então, a gente precisa começar calculando a derivada da função, ver onde a função é crescente, onde ela é decrescente,
E aí a gente pode igualar a derivada a zero para achar o mínimo, se o mínimo ou máximo estiver global, estiver dentro desse intervalo. Se não tiver, a gente precisa de uma análise um pouco mais refinada. Vamos ver. Então, ou então a gente pode simplesmente analisar onde a derivada muda de sinal. Né? A gente sabe que isso é um máximo ou um mínimo local, dependendo de se o sinal muda de menos para mais ou de mais para menos. Então, calcular a derivada de g. G é. Primeiro, eu vou escrever g aqui, porque g está calcular. G de x é igual x quadrado menos 1, tudo isso dividido por 3. Então, a mesma coisa aqui, x quadrado dividido por 3 menos 1/3. Melhor para calcular a derivada. Então, a derivada disso aqui é 2/3 de x, né? 2/3 de x. Opa, de x. Tá. Então, ela troca de sinal em zero. E para x negativo, ela é negativa, para x positivo é positiva. Então, como assim, g de x negativa para menos 1 a 0, para, x pertencente a isso, né? Para x de menos 1 a 0 e g de x é positiva para x 0 a 1, vemos que o mínimo de g ocorre em x igual a 0 e x igual a menos 1 e x igual a 1 são pontos máximos locais. Para a gente saber qual desses que é o máximo absoluto, precisa calcular. Então, a gente precisa calcular g de 0, g de menos 1 e g de 1. Então, assim. Calcular g de menos 1. Cadê g? G é isso aqui. Então, de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado é 1. Fica 1/3 menos 1/3, que é 0. G de 0 agora. Isso aqui, para quem não está lembrado, vocês devem ter visto em cálculo esboço de funções. É isso que estamos fazendo aqui. 1 menos 1/3. Esboço de gráfico de função. G de 1. 1/3. Não, 1 ao quadrado sobre 3 menos 1/3.
é o mesmo que 1/3 menos 1/3 é 0. Então, o valor mínimo de G é menos 1/3 e seu valor máximo, aí tanto faz, a gente pode pegar tanto G de menos 1 ou G de 1, porque são iguais, ambos valem 0. O valor máximo é 0. Logo, como a função é contínua, o G é contínua, temos que G, aquele intervalo lá que era de menos 1 a 1, né? É igual a quê? Ela vai do valor mínimo até o valor máximo. O valor mínimo é menos 1/3. Menos 1/3. E o valor máximo é 0. Menos 1/3 e 0 é um intervalo que está contido nesse intervalo aqui. Menos 1 até 1. Então, nós mostramos que o gráfico da função está contido no intervalo que é igual ao intervalo do domínio. Essas foram as condições de aplicabilidade da primeira parte do teorema, né? Vamos voltar aqui para confirmar. G é contínua no intervalo fechado AB. G de AB está contido em AB. Ótimo. Então, nós concluímos que G possui pelo menos um ponto fixo nesse intervalo. Então, pela primeira parte do teorema, vemos que G possui porque pelo menos um ponto fixo. G possui pelo menos um ponto fixo. Aqui eu só estou considerando esse intervalo, de menos 1 até 1. Por isso não preciso colocar de novo. Pelo menos um. Tá, vou pôr porque depois vamos precisar. A gente vai lidar com o intervalo aberto. Um ponto fixo. Um intervalo. Menos 1 a 1. Antes da gente prosseguir, deixa eu reduzir aqui para eu ver vocês. Ó, vamos revisar o que nós fizemos até aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer mostrar que a função do intervalo de menos 1 em 1 nos reais, dada por g de x igual a x² menos 1 dividido por 3, possui um único ponto fixo no intervalo, nesse intervalo, né, de menos 1 até 1. Então, assim, a primeira coisa para mostrar que ela possui um único ponto fixo é mostrar que ela possui pelo menos um ponto fixo. Porque se ela não possuir nenhum ponto fixo, não tem como ela possuir só um ponto fixo. Então, o que a gente faz? A gente usa a primeira parte do teorema. A gente tem que mostrar que essa função é contínua nesse intervalo e que a imagem dela está contida no intervalo fechado menos 1 até 1. Então, como que a parte dela ser contínua? Bom, ela é uma função poligonal. Então, onde quer que a gente consiga definir, ela vai ser contínua. Então, a parte de ser contínua é fácil. Você usou o resultado de cálculo que toda função poligonal é uma função contínua. A outra parte que é a parte complicada, né? Para mostrar que a imagem dela está contida entre menos 1 e 1. O que nós fizemos aqui? Nós calculamos a derivada da função. E aí analisamos onde a derivada é positiva, onde ela é negativa. Por que isso? Deixa eu desenhar aqui de novo.
fazer aqui uma função assim. Então, ó, se a gente analisar a derivada da função, ver como é que ela deu o nome. Ela não deu nome para a função. Fazer aquele esquema lá de derivada aproximada, que derivada aproximada por secante. 2 pontos ali. Dois pontos aqui. Aí. Ó, por que é importante a gente analisar as derivadas das funções? Porque, ou melhor dizendo, o sinal da derivada da função. Porque, vamos pegar essa função aqui em verde, que não é aquela que a gente está estudando. Tem aqui esta função. Aí, se a gente olhar qualquer ponto antes do máximo da função, a derivada é sempre positiva. Então, ela é positiva, ela certamente vai diminuindo o valor dela, mas é sempre positiva. Quando chegar no máximo, a gente vai ter... Se consigo desenhar aqui. Outro ponto mais longe, porque eu não consigo desenhar. Aí. Esse aqui deixa aqui. Então, o valor da derivada nesse ponto aqui, que é o ponto de máximo, é 0. Tá? Então, se a gente analisar só o sinal da função, a gente sabe onde o gráfico da função está crescendo, onde ele está decrescendo. E onde o valor da derivada é 0, é um ponto de máximo ou de mínimo local. E a gente pode pensar também que é o ponto no qual a derivada muda de sinal. Ó. Em qualquer ponto à esquerda desse h aqui, o valor da derivada é positivo. À direita do h é negativo. Ela muda de sinal no h. Por isso que a gente está analisando o sinal da derivada. Aqui. A gente calcula a derivada, dá isso aqui, dá 2/3 de x. Como é uma função linear de x, para x positivo vai ser positivo, para x negativo vai ser negativo. A gente sabe que para todo x negativo, ó, qualquer valor negativo que a gente coloque no x vai dar 2/3 é um número positivo, 2/3 número positivo vezes um número negativo vai dar um número negativo. Então, o valor da função é... O valor da derivada da função é negativo para qualquer x negativo. Então, quais são os valores negativos possíveis? Ele começa em -1 e vai até 1. Então, de negativo aqui tem de -1 até 0. Inclui o -1, porque -1 é um número negativo, mas não inclui o 0, porque o 0 não é um número negativo. E da mesma forma, para todo x positivo aqui, a derivada vai ser positiva. Então, quais são os valores possíveis positivos entre -1 e 1? É de 0 até 1. Incluindo o 1, porque o 1 está fechado aqui, mas sem incluir o 0, porque o 0 não é um número positivo. Então, a gente tem isso. Então, a derivada é negativa para x entre -1 e 0 e positiva para x entre 0 e 1. Então, vou tentar fazer um gráfico mais próximo do que a gente teria ali.
Assim, novamente, não estou tentando fazer o gráfico da função, só estou tentando analisar o que acontece com a derivada. A derivada, ela é... Então, a função é... Vou pôr assim, ó, por uma flash aqui. A função é decrescente aqui, crescente aqui. E ela muda de crescente para decrescente em x igual a zero. Então, se ela está decrescendo aqui de alguma forma, e aqui ela está crescendo, em x igual a zero vai ser o valor mínimo dela. Então, o menor valor que a função atinge vai ser em zero. No ponto zero, tem que calcular para ver quanto que é esse valor. E qual que é o maior valor que a função atinge? Bom, se ela... Vamos pensar que a direita é zero. Se ela está crescendo e vai crescendo até o ponto 1, ela não para de crescer até o ponto 1, o maior valor que ela assume aqui na região positiva é no valor 1, porque ela é uma função crescente, que ela vai crescendo, atinge o valor 1 em algum lugar. Então, o máximo da função ocorre no ponto 1. Esse é um máximo local. Por quê? Porque tem um outro máximo dela também, que é no ponto menos 1, pelo mesmo motivo, né? Então, fazer um gráfico que não vai ser o gráfico da função, mas assim, se eu não soubesse mais nada, seria uma coisa assim, uma coisa bem esboçada. O gráfico da função seria uma coisa assim, ó, vem aqui, tem o mínimo em zero, começa a subir de novo. Tem uma coisa assim, uma coisa desse tipo aí. Então, para essa não vai ser exatamente assim, mas até agora o que a gente sabe é isso. Tipo, começa em menos 1, vai descendo, ela é decrescente, chega em zero, atinge o mínimo e começa a crescer de novo. Aí, como só analisando o sinal derivado, a gente sabe isso só. Então, esse ponto x igual a 1 aqui, do jeito que eu desenhei aqui, não é um valor de máximo global, porque em x igual a menos 1 ela é o máximo global. Mas eu poderia muito bem ter desenhado ao contrário, porque eu não sei como é que é a função ainda, né? Não sei o gráfico dela. Poderia ter desenhado, eu só sei assim, que ela decresce num lugar e cresce em outro. Eu poderia ter desenhado assim, ó. X igual a 1, tem o mínimo ali. Opa, esse aqui eu fiz errado. X igual a 1, tem o mínimo em zero, começa a crescer. Até aqui, ó. Essa aqui também satisfaz os mesmos critérios, né? Ela é decrescente entre menos 1 e 0, tem o mínimo em 0 e começa a crescer de novo até chegar em 1. E essa aqui, o máximo dela é em 1. Então, não sei porque eu fui... Ah, voltou. Qual dessas duas aqui que vai ser o gráfico da função? Na verdade, nenhuma dessas duas, mas assim, a gente não sabe, né, até agora como é que vai ser. A gente só sabe isso, que a função decresce, tem o mínimo e cresce de novo. Então, a gente sabe que o mínimo com certeza vai ser em 0, o máximo, ele não sabe. Ou vai ser no ponto menos 1, ou vai ser no ponto 1. Vai ser num desses dois, não tem outra possibilidade. Por quê? Porque a função começa decrescendo, atinge o mínimo em 0 e começa a crescer de novo. Vai depender do quanto que ela cresce de novo lá, quanto que ela decresce antes. Especificamente de fazer mais conta, basicamente. Então vamos fazer essas contas a mais. Então a gente calcula g de menos 1, g de 0 e g de 1. A gente já sabe, antes de fazer a conta, que g de 0 vai ser o mínimo. Ó, o g de 0 é menos 1 terço. Esse é o mínimo da função. G de menos 1 deu 0. G de 1 deu 0. Então, assim, se g de menos 1 tivesse dado maior do que g de 1, o máximo seria em menos 1. Se g de menos 1 tivesse dado menor do que g de 1, o máximo seria em 1. Como deu igual, tanto faz, né? Atinge o máximo nos dois pontos, o valor é igual. Então, a gente já tem uma ideia melhor de como é que essa função. Agora dá para desenhar de maneira melhor ainda. Embora não perfeito ainda, mas...
terço está aqui, menos 1. Então, a gente sabe agora que o gráfico da função é alguma coisa... Acho que é melhor marcar os pontos antes para não errar. Alguma coisa do tipo... menos 1, 0. Então, ela começa aqui, vai para o ponto 0, menos 1 terço, ali, e termina no ponto 0... não, no ponto 1, 0, ali. E eu sei que ela é decrescente daqui para cá e crescente dali para lá. Então, é alguma coisa assim. Vem aqui, mínimo aqui, sobe, vem até aqui. Alguma coisa assim. Ó, decresce entre menos 1 e 0 e cresce entre 0 e 1. E é mais ou menos assim. De fato, agora eu até vou pôr o gráfico da função aqui só para a gente ver que só com essas informações aqui de derivados e tal, a gente já tem uma boa ideia de como que é o gráfico. Eu nem analisei com cavidade, né? Que não é nosso objetivo aqui, mas só com isso dá pra gente saber. Então, x ao quadrado menos 1 dividido por 3. O meu esboço deu muito... Aqui que eu desenhei meio... Eu não sou muito bom de desenhar aqui com mouse e tal. Mas assim, ó, deu... Só analisando essa derivada, a gente já tem uma boa ideia de como que é a função aqui entre menos 1 e 1. Tá? Seu poder do cálculo. E por que que é interessante... Por que que é preciso fazer isso? Porque a gente precisa saber o valor mínimo e o máximo da função. O valor mínimo da função é menos 1 terço. O valor máximo é 0. Então, o que que é o valor mínimo e valor máximo? Eu vou marcar aqui. A gente sabe o seguinte, que 0, 0 está aqui. O que significa esse valor mínimo e valor máximo? Significa que no eixo y, a função está nesse segmento aqui. De fato é, né? Qualquer ponto que a gente pegue aqui, a imagem dele vai estar nesse segmento aqui. E daí o que a gente faz? A gente sabe que a imagem da função é esse segmento, de menos 1 terço até 0. E esse segmento de menos 1 terço até 0 é um subconjunto do segmento de menos 1 a 1. Como a gente sabe, bom, basta a gente desenhar ali o segmento de menos 1 a 1. Menos 1 até 1. Ó, esse segmento laranja está nesse segmento, está contido nesse segmento azul. O que é o segmento azul? É o correspondente no contradomínio do segmento entre esses dois pontos aqui. Vou marcar eles também só para aumentar aqui. Então, o correspondente é esse segmento aqui, de menos 1 até 1. No contradomínio é esse daqui, de menos 1 a 1. E o gráfico da função está inteiro contido nele. Isso que foi escrito aqui. Né? Tudo isso algebricamente, né? Eu só estou fazendo os gráficos ali para auxiliar no entendimento. E aí, por aquele teorema que a gente viu, se a função é contínua e o gráfico satisfaz essa propriedade aqui, a imagem
da função está contido no intervalo correspondente ao domínio, então a gente sabe que essa função possui pelo menos um ponto fixo nesse intervalo, de menos 1 até 1. Beleza até aqui? Beleza, professor. Ok. Agora falta a outra parte, que a gente só mostrou que assim, existe pelo menos um ponto fixo nesse intervalo. Vamos mostrar que só existe um. Como volta aqui no teorema, a gente tem que analisar o valor da derivada no intervalo aberto. A gente já calculou a derivada. Então, basicamente, a gente precisa calcular o módulo da derivada e ver se ele é menor do que ou igual a uma constante, sendo que essa constante está entre 0 e 1. Cadê a derivada? A derivada é essa daqui, né? Então, pegamos isso aqui. O módulo da derivada de g é... Aqui pega o módulo. Dois terços é positivo, então sai daqui. Então, o módulo da função é 2 terços vezes o módulo de x. Qual que é o máximo dessa função? Por que a gente precisa do máximo? Porque o máximo dessa função vai ser igual àquela constante k. Se esse máximo for menor do que 1, é garantido que só exista um ponto fixo naquele intervalo. Então, ó, entre menos 1 e 1, como está em módulo, a gente sabe o quê? A gente sabe que a função, essa função aqui, ela é uma função par. O que significa isso? Que faz do módulo. O módulo faz essa função ser par, porque ela era ímpar. Então, módulo da derivada calculado no ponto menos x é igual a isso daqui, ó. 2 terços do módulo de menos x. Mas o módulo de menos x é o mesmo módulo de x. Isso aqui é igual a 2 terços do módulo de x. Mas 2 terços do módulo de x é igual ao módulo da derivada de g de x. O que isso significa? Que a gente não precisa analisar no intervalo todo, de menos 1 até 1. Basta analisar de 0 até 1. Porque tudo que acontecer de 0 até 1 vai estar espelhado de menos 1 até 0, para essa função aqui. Então tá, então, qual que é o máximo dessa função entre 0 e 1? Bom, entre 0 e 1, a gente pode até tirar o módulo daqui, então, para x entre 0 e 1, podemos escrever... Deixa eu escrever mais coisas aqui. O módulo derivado de x é... Notamos que o módulo derivada de g é uma função par. Portanto, eu vou escrever aqui porque depois vocês... Portanto, mais fácil para vocês estudarem se tiver escrito aqui. Portanto, apenas precisamos estudar o comportamento de
g de x para daqui até aqui. Por quê? Por ser par, o resto, como eu disse, vai ser uma visão espelhada. Isso é um reflexo de tudo que ia acontecer entre 0 e 1. O que quer dizer com isso? Que vou pegar aqui. Se a função uma função par, assim, talvez eu não consiga desenhar, assim, vai ser difícil desenhar. Assim, qualquer coisa que eu fizer para um lado aqui, ela automaticamente vai ser igual para o outro. Então, assim, se eu estou buscando o máximo de uma função, bom, basicamente, se eu estou interessado no comportamento da função, basta eu olhar um lado, porque do outro vai ser igual. Tá? Então para x entre 0 e 1, x nunca é negativo, então a gente não precisa escrever esse módulo aqui. Então fica assim, qual que é o máximo dessa função entre 0 e 1? É uma função crescente, o máximo vai ser no maior valor do domínio, que é x igual a 1. Então, o máximo e módulo de x a x entre 0 e 1 corre em x igual a 1. Porque, pessoal, olha essa função aqui, né? Quando x igual a 0, vale 0. Qualquer x entre 0 e 1 vai ter um valor intermediário. Quando x igual a 1, vai valer 2 terços, que é o valor máximo dessa função. Ocorre em x igual a 1. E vale, basta substituir x por 1. 1 vezes 1, 2 terços vezes 1 é 2 terços. Notamos que dois terços é menor do que 1. Como tudo que acontece para x positivo acontece para x negativo, e que, então, tudo que acontece para x positivo acontece para x negativo, e este é o máximo da função para x entre 0 e 1, então vai ser o máximo, esse vai ser o valor máximo da função para x entre menos 1 e 1 também. Assim, na verdade, aqui está um pouco impreciso, tá? Porque o máximo não existe aqui, na verdade, tá? Assim. Aqui é um intervalo aberto, tá? Então, vamos mudar isso aqui, né? Então, porque a derivada só está definida em intervalo aberto, né? Então, escrevendo de uma maneira um pouco mais precisa, é o seguinte. Notamos que para módulo de g de x, não, para x pertencente ao intervalo aberto, de 0 até 1, o intervalo pode ser fechado à esquerda, então fica assim. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, x igual a 0 a 1, estamos aqui para x. Linha de x é menor do que 2 terços. Tá?
Por que que eu... Como estava antes, assim, estava mais fácil de explicar, e talvez até de vocês entenderem, só que o problema é que... Ó, aqui, novamente, esse intervalo aqui, ele não pode incluir o número 1. Por quê? Porque aquilo que eu tinha falado antes, né? Se a função é contínua no intervalo fechado e ela é derivável no intervalo, ela não tem como ser derivável no intervalo fechado todo. Ela pode ser derivável no aberto. Tá? Então, tem que excluir os extremos. Os extremos originais eram de menos 1 a 1, então a gente tem que excluir os extremos de menos 1 a 1. O zero pode continuar aqui, porque o zero tá dentro, né, é metade do intervalo original. Então, assim, em todo ponto entre 0 e 1, o módulo da função é menor do que 2/3. Porque 2/3 seria o valor limite aqui. Né? O limite dessa derivada é quando x fosse para 1. Limite lateral à esquerda. O técnico. E devido à paridade dessa função aqui, do módulo da derivada de g de x, temos que módulo da derivada de g de x é menor que 2/3 para todo x pertencente, agora sim, intervalo aberto de menos 1 até 1. Então, notamos que 2/3 é menor do que 1. Sim. Módulo de g de x assim, ele é menor do que ou igual a 2/3, que é menor do que 1. Por que que eu pus menor do que ou igual a 2/3, sendo que eu tinha dito que era só menor do que 2/3? Porque toda vez que um número é menor do que o outro, ele certamente é menor do que ou igual ao outro, porque basta que uma das duas coisas seja verdade. Por exemplo, você está buscando um número menor do que ou igual a 2. Igual a 2. Um número que é menor do que ou igual a 2, um exemplo desse número é o número 1. Por quê? Porque o número 1 é menor do que 2. Ele não é igual a 2, mas ele satisfaz uma das condições, que ele é menor do que 2. Então ele serve. O mesmo vale aqui, né? Se o módulo da derivada de g de x é menor do que 2/3, ele é menor do que ou igual a 2/3. E 2/3, por sua vez, é menor do que 1. Então, isso aqui satisfaz as condições de aplicabilidade da segunda parte do teorema. Nem sei mais onde é que está. Aqui. Ó, existe uma constante k menor do que 1, tal que o módulo da derivada é menor do que ou igual a k para todo intervalo aberto. No nosso caso lá, aquele k vale 2/3. E o que a gente conclui disso? Que o ponto fixo de g nesse intervalo é único. O intervalo fechado é único, inclusive. Então, portanto, pela segunda parte do teorema, concluímos que o ponto fixo de g no intervalo de menos 1 até 1 é único. É isso que a gente queria mostrar, né? Esse exercício, nesse exemplo, na verdade, é que essa função possui um único ponto fixo no intervalo de menos 1 até 1. Como que nós fizemos para mostrar? Primeiro, mostramos que ela possui um ponto fixo nesse intervalo. Então, g é uma função contínua, e nós vimos que a imagem dela está contida no intervalo fechado de menos 1 até 1. Portanto, a primeira parte do teorema nos garante que essa função possui um ponto fixo no intervalo de menos 1 até 1.
Depois nós calculamos o módulo da derivada da função e vimos que ela sempre vai ser menor do que ou igual a uma certa constante, 2/3, que é menor do que 1. Então a segunda parte do teorema nos garante que só existe um ponto fixo nesse intervalo. De fato, voltando lá para a função, que é essa daqui, vou tirar tudo que eu marquei aqui, exceto os pontos -1 até 1. Então, vou marcar aqui as retas x igual a -1, x igual a 1, e a reta y igual a x. Ó. Esse é o único ponto fixo da função nesse intervalo. De -1 até 1. Conforme nós havíamos demonstrado. Dúvidas? Acho que não, professor. Então tá. Então, não, prof. Beleza. Então, até quinta-feira, onde começaremos a ver a iteração de ponto fixo. Até, professor. Boa noite. Boa noite.